Olá a todos, bem-vindos ao curso de resolução de casos clínicos frequentes na consulta nefrológica. O meu nome é Leda Lotaif, eu sou médica nefrologista, eu sou a gestora da nefrologia, chefe da diálise do Hospital do Coração e assistente de nefrologia do Instituto Dante Pazanese de Nefrologia. Participei da diretoria da SBN. O nosso curso tem como título Caso Clínico de Hipertensão Arterial Renovascular. Identificação. EGS, 53 anos, auxiliar de limpeza, casada, feminina, branca, natural de Pernambuco e procedente de São Bernardo do Campo, São Paulo. Antecedentes familiares, nega hipertensão. Antecedentes pessoais, refere hipertensão arterial e doença renal crônica. Hábitos, refere tabagismo, 20 anos maço, nega etilismo, e de história pregressa da moléstia atual, a paciente relata que foi diagnosticada com hipertensão arterial em 2006 e doença renal em 2008, não realizou tratamento específico, até que em 2014, ela foi encaminhada para um hospital terciário para investigação de piora dos níveis tensionais e hipertensão arterial de difícil controle. Na sua consulta inicial, pelos níveis pressóricos muito elevados e cefaleia nucal, ela foi encaminhada ao PS e foi internada. No exame físico inicial, a paciente encontrava-se lúcida, orientada, consciente, eupneica, acianótica, corada, hidratada. A pressão arterial na posição sentada no membro superior direito era de 250 por 160 milímetros de Hg, no membro superior esquerdo de 240 por 160 milímetros de Hg. O peso de 68 quilos, altura de 1,58 m, o índice de massa corpórea 27,24 quilos por metro quadrado, classificando, então, como sobrepeso, o aparelho cardiovascular sem alterações, então, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, sem sopros, o aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, e o abdômen e membros inferiores sem alterações. Muito bem. Com a informação mencionada, qual seria, nesse momento, o exame complementar de fácil realização pelo médico clínico e que poderia trazer informações adicionais importantes da hipertensão arterial da paciente? Então, aqui nós temos 5 alternativas e eu imagino que vocês tenham respondido a alternativa fundo de olho. Por quê? Porque o exame de fundo de olho, o mapeamento de retina, com a dilatação da pupila, e muitas vezes a gente no consultório clínico faz mesmo sem dilatar a pupila, deve fazer parte do exame físico em todos os pacientes com hipertensão arterial recém-diagnosticada, uma vez que a retina é a única parte da vasculatura que permite a visualização de forma não invasiva dessa microvasculatura. Então, muitas vezes o que está acontecendo no fundo de olho reflete o que está acontecendo no rim e na microvasculatura do corpo todo. A retinopatia hipertensiva, ela é um indicador de risco para morbidade e mortalidade sistêmicos. E os sinais de retinopatia hipertensiva podem ser agudos ou crônicos. Então, os sinais agudos incluem a constrição arteriolar, as manchas algodonosas, hemorragias retinianas, os exudatos duros, a coroidopatia hipertensiva, descolamento seroso da retina e edema de papila, né? Que aí é uma emergência hipertensiva e implica em internação do paciente. Cronicamente, o paciente pode apresentar estreitamento arteriolar generalizado, aumento do reflexo dorsal, a maior tortuosidade vascular, manchas algodonosas, hemorragias retinianas. Então, aqui nós temos do lado esquerdo da tela uma retina normal. Então, observem que a papila é bem delimitada. Os vasos venosos aqui nós temos sempre numa largura maior do que os arteriais, então, uma proporção de 3:2.
Nós observamos todo o trajeto dos vasos até a periferia, ao passo que na retinopatia hipertensiva, que é a foto aqui à direita, nós observamos hemorragias em vários pontos aqui da retina, nós observamos também exudatos duros, que são depósitos de gordura, nós observamos também aqui as manchas mais brancas, que são os exudatos algodonosos, que são microisquemias, e observem que aqui vocês enxergam basicamente as vênulas que estão presentes, mas vocês praticamente não conseguem ver as artérias, porque existe uma vasoconstrição tão importante. Então, em relação ao fundo de olho, isso é muito importante, ele deve ser sempre realizado. Continuando aqui o caso, foram realizados exames laboratoriais, então, a glicemia de 95, hemoglobina glicada de 4,9%. Aqui eu grifei os exames da paciente, que vocês já viram o caso, os exames que vieram alterados. Então, a ureia de 58, uma creatinina de 1,63, que reflete um clearance de creatinina de 38,2 ml por minuto corrigido pela superfície corpórea, um potássio normal de 4,31, sódio de 138, uma dislipidemia com uma hipercolesterolemia de 228, a gente preconiza um colesterol abaixo de 200, um LDL de 164, bastante elevado, em paciente renal crônico acima de 50 anos habitualmente, o que se preconiza é o colesterol abaixo de 70, principalmente, porque ele funciona como uma prevenção secundária, considerando o alto risco cardiovascular do paciente renal crônico, um HDL baixo de 39, VLDL de 25, triglicérides de 126, um hemograma normal, uma urina tipo 1 normal, ou seja, sem proteinúria, sedimento normal, mas uma albuminúria de 106 miligramas por grama de creatinina, que é elevada. Nós consideramos uma albuminúria presente na faixa de 30 a 300 miligramas por grama. Então, essa albuminúria pode refletir um alto risco cardiovascular ou uma lesão renal progressiva para essa paciente, um TSH normal e um T4 livre também normais. O ecodopplercardiograma que foi realizado mostrou uma hipertrofia ventricular esquerda. Então, vejam que aqui o septo e parede posterior estão bastante hipertrofiados aqui, 12 milímetros. A relação aqui de massa ventricular em relação à superfície corporal é bastante elevada, aqui 156,9 gramas por metro quadrado. O normal para a mulher é na faixa de máximo de 121 gramas por metro quadrado, ou seja, o ecocardiograma já demonstra uma hipertrofia ventricular esquerda, que é uma lesão de órgão-alvo, então, da hipertensão arterial. A monitorização da pressão arterial de 24 horas, isso tudo no ano de chegada nesse hospital terciário, confirmou os níveis elevadíssimos de pressão arterial. Então, reparem aqui, que na vigília, a média da pressão arterial sistólica foi de 191, da diastólica 129, para valores preconizados como normais de 135 e 85, respectivamente, para sistólica e diastólica, então excessivamente elevados em relação ao que se preconiza. A pressão arterial no sono média foi de 177 por 112, então extremamente níveis muito elevados também. E o descenso noturno foi presente para a pressão diastólica, 12,9%, a gente considera normal um descenso noturno acima de 10% para a pressão sistólica e diastólica, e para a pressão sistólica não houve descenso noturno, foi de 7,3% apenas, então, uma hipertensão muito elevada. Então, vem aqui agora a pergunta 2, considerando os dados de história, de exame físico, exames complementares até o momento, e de acordo com as 7ª diretrizes brasileiras de hipertensão e do CADIGO 2012, de doença renal crônica, como você classificaria a hipertensão,
a doença renal crônica e o risco cardiovascular global dessa paciente. E aqui nós temos todas essas alternativas. Muito bem. Em primeiro lugar, classificação da hipertensão arterial, de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão. Essa paciente tinha 24 por 14, 26 por 14, é uma hipertensão, então, estágio 3, com uma pressão sistólica acima de 180 e uma diastólica acima de 110 milímetros de mercúrio, tá? A hipertensão sistólica isolada é uma pressão sistólica acima de 140, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, com uma diastólica normal abaixo de 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão do avental branco é aquela hipertensão de consultório, elevada apenas no consultório. Então, os valores da pressão arterial desse paciente são anormais no consultório, mas são normais pela MAPA ou pela medida residencial da pressão arterial. Nós sabemos que os pacientes que têm hipertensão de avental branco, eles têm um maior risco cardiovascular. Agora, até hoje, o que se fazer com isso não se sabe, porque a pressão só fica alta no consultório do médico. E a hipertensão mascarada é o contrário dessa. Na verdade, o paciente tem valores normais de pressão arterial no consultório, mas tem uma pressão arterial elevada pela MAPA ou nas medidas residenciais. Então, uma vez que a gente avalia um paciente hipertenso, nós devemos classificar a pressão arterial, depois de feito o diagnóstico, naturalmente, confirmado o diagnóstico, classificar a pressão arterial de acordo com essa classificação. Uma vez classificado, nós devemos estratificar o risco cardiovascular desse paciente. Então, quais são os órgãos-alvo da pressão arterial? O cérebro, o coração, os rins e os vasos. Nós devemos procurar ativamente lesões nesses órgãos. A doença renal crônica, ela pode ser classificada de acordo com o ritmo de filtração glomerular em 5 estadios. Então, nós temos aqui, como os senhores de certo sabem, nós temos os 5 estadios de doença renal. O estadio 3 de doença renal crônica engloba os pacientes com clearance ou taxa de filtração glomerular entre 30 e 60 ml por minuto. A paciente tem um clearance de 38, de modo que ela se encontra no estádio 3B, que é uma doença renal moderada severa. Então, ela está nessa faixa de doença renal. E mais recentemente, a doença renal crônica, ela foi classificada junto com a perda de proteína. Isso não era feito há alguns anos atrás, mas por quê? Porque a proteinúria, ou a presença de albuminúria, ela aumenta o risco de evolução e de progressão da doença renal crônica. Então, essa paciente tem uma albuminúria de 30 a 300 miligramas por grama, miligramas de albumina por grama de creatinina. Ela tem 100 e pouco de albumina. Então, ela se encontra aqui nessa faixa, que é uma faixa de alto risco, porque na cor vermelha aqui nós temos alto risco, muito alto risco de progressão da doença renal. Em laranja é alto risco de progressão de doença renal, em amarelo é um risco moderado de progressão, e verde é um baixo risco de progressão. Então, o objetivo aqui do tratamento de uma paciente como essa é reduzir o risco de progressão de doença renal, reduzindo pressão arterial, reduzindo os fatores de risco que ela tem associados à hipertensão arterial, tentar reduzir essa albuminúria para que ela passe para essa faixa aqui, com risco moderado, alto, né, e eventualmente até regrida a doença renal. E em relação aos outros fatores de risco, presença de lesão de órgãos-alvo, doença cardiovascular, o que nós temos que ver? Então, a paciente tem uma hipertensão arterial estágio 3, que por si só já classifica como um risco alto cardiovascular. A presença de fatores de risco associados vai aumentar o risco cardiovascular. Então, quando o paciente não tem fator de risco, mesmo com a pressão arterial
acima de 180 por 111, ela tem alto risco cardiovascular. Essa paciente, como ela tem doença renal crônica associada, ela tem lesão de órgão-alvo, então ela tem lesão de fundo de olho, ela tem uma hipertrofia ventricular esquerda, não tem história de doença cardiovascular, pelo menos até o momento, mas já tem doença renal crônica, então automaticamente essa paciente se encontra nesse local aqui, do mais alto risco cardiovascular. Então, a resposta para a pergunta 2 seria a hipertensão arterial estágio 3, uma doença renal crônica estágio 3B e muito alto risco cardiovascular. Continuando, essa paciente foi submetida a um Doppler de artérias renais. Então, esse Doppler revelou uma velocidade de pico sistólico da artéria renal direita de 396 centímetros por segundo, uma velocidade de pico sistólico da artéria renal esquerda de 127 centímetros por segundo, e o comprimento longitudinal do rim direito de apenas 6,5 centímetros, e o rim esquerdo normal de 10,9 centímetros, como conclusão do laudo, um rim direito atrófico, porque 6,5 centímetros realmente é um rim, provavelmente um rim não funcionante, ou se fosse o caso, um rim de nascença, né, se fosse pequeno de nascença, mas não é o que parece, e com uma estenose maior do que 60% no terço proximal da artéria renal direita. Então, no exame de Doppler de artérias renais, quais são os critérios de estenose? Idealmente, a artéria renal, ela deve ser vista na sua emergência da aorta. E a velocidade de pico sistólico deve ser medido nessa posição. Então, quando a velocidade de pico sistólico está acima de 150, é bastante indicativo de estenose. Quando está acima de 180, ainda é mais específico a presença de estenose. Quando está acima de 200, que é o caso dessa paciente, ela é bem mais específico de indicação de estenose de artéria. E outro dado também que se é feito é a relação renal-aorta maior do que 3,5. Nós não tínhamos os dados dessa paciente. Mas, de qualquer maneira, pelo Doppler de artérias renais, há uma indicação de que haja essa estenose acima de 60%, no terço proximal, então próximo da aorta, da artéria renal direita, e esse rim direito, um rim atrófico. Então, em função disso, ela foi submetida a um exame de nefrograma basal e com teste com captopril. Então, nesse exame, nós vemos aqui as curvas nefrográficas do rim esquerdo e a do rim direito. Então, o que nós percebemos aqui é que existe um comportamento assimétrico de perfusão renal. Então, aqui a perfusão renal do rim esquerdo é normal, o radiomarcador chega adequadamente, existe um pico, ele chega e depois ele é excretado. Ao passo que a curva do rim direito está bastante diminuída, então existe uma participação de 91% do rim esquerdo na função renal global e de apenas 9% do rim direito. Depois do captopril, não houve diferença, então esse exame não foi sugestivo de uma hipertensão renovascular na paciente. Posteriormente, a paciente foi submetida a uma arteriografia renal, embora as imagens não sejam desse paciente específico, a referência das imagens está aqui, só para exemplificar, porque o caso é bastante semelhante. Na arteriografia renal, foi mostrada uma estenose grave, suboclusiva da artéria renal direita, um rim direito bastante diminuído de tamanho e com um formato também lobulado. Então, aqui nós vemos aqui um rim direito também com uma estenose na artéria renal e o rim aqui esquerdo vicariante. Essa paciente recebeu a prescrição de
6 medicamentos antihipertensivos, isso denota uma hipertensão arterial resistente. Então, uma hipertensão arterial resistente, ela é definida com o uso de 3 medicações antihipertensivas, sendo um deles um diurético, e uma pressão não controlada com esses 3 medicamentos, ou controlada com o uso de 4 medicamentos antihipertensivos, com as doses otimizadas, sendo um diurético. Ela recebeu furosemida, 40 miligramas uma vez ao dia, e aqui cabe uma observação: essa paciente tinha um clearance de 38, se vocês recordam, então até um clearance acima de 30, a gente pode usar um diurético tiazídico, e o diurético tiazídico tem uma ação antihipertensiva melhor do que a furosemida. A furosemida fica reservada para aqueles pacientes que têm doença renal crônica com clearance abaixo de 30, ou doença renal crônica estádio 4 ou 5, ou estados edematosos, né? Então, em situações em que você tem insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal com edema, que justifique o uso de um diurético de alça. De qualquer maneira, essa paciente recebeu furosemida, losartana, 50 miligramas 2 vezes ao dia, amlodipino, 10 miligramas 2 vezes ao dia, em bula, a amlodipina, a dose máxima seria 10 miligramas ao dia, mas provavelmente o colega teve dificuldade de controlar a pressão, entendeu que houvesse necessidade de aumentar essa dose. Foi associada aqui a espironolactona como quarta droga. Então, normalmente o trio de ouro é um diurético, habitualmente um tiazídico, um IECA ou BRA, e a amlodipina. A quarta droga, quando nós pensamos em hipertensão arterial resistente, seria a espironolactona, uma boa indicação, desde que, naturalmente, o paciente não tenha uma contraindicação para o uso da espironolactona ou pela associação de espironolactona com losartana. Habitualmente, o que mais limita a sua utilização é a hipercalemia e, às vezes, também efeitos colaterais como ginecomastia. A quinta droga, um bloqueador alfa central, a metildopa aqui no caso, foi dada, 500 miligramas 3 vezes ao dia. Às vezes nós também podemos dar a clonidina. E depois um beta-bloqueador, 50 miligramas 2 vezes ao dia. Então vejam que as medicações aqui estavam todas dadas em doses máximas ou até supramáximas.